Olá, Patrícia. É um prazer receber você aqui no Direto, que é um programa que nós estamos fazendo na SPM, de ouvir as pessoas que fizeram as coisas acontecerem nessa área de marketing direto no Brasil. E é uma maneira mais rápida, mais precisa de você falar exatamente com o antigo slogan que aqui havia na escola, aprenda com quem faz. Então, por isso que eu acho que é essencial conversar com você, porque acho que você fez muitas coisas. Mas eu queria, para poder colocar isso num contexto, como é que você se interessou por fazer alguma coisa de marketing direto? Como é que foi o colégio? Você é do Rio de Janeiro, estudou no colégio. No colégio já havia alguma coisa relacionada, indicando-se os caminhos futuros da sua carreira? Não, assim, na verdade não foi no meu colégio, não. Porque eu sou uma menina Zona Norte, né? Que Zona Norte aqui, depois eu mudei para Zona Sul, que eu descobri que a gente nem existia aqui. Então, eu fui fazer o FRJ, fiz fazer comunicação. E lá na faculdade também a gente não tinha absolutamente nenhum tipo de input para marketing direto. Era impressionante, assim. Apesar dos professores e ter a faculdade bastante concorrida, né? Na minha época eram 200 pessoas para uma vaga. E aí eu fiz lá e eu consegui um estágio numa empresa, inacreditavelmente, de andaime, chamada Mills, que existe até hoje. E eu entrei lá para fazer a parte empresarial, jornalismo empresarial. Eles tinham um newsletter, eles tinham... E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que é um cara chamado Raimundo Castelo, que foi um cara, ele já morreu, infelizmente, ele morreu super jovem. E ele era o gerente de marketing, ele tinha sido diretor da MPM, na época que a MPM era a maior agência do país, ele trabalhou com Souza Cruz. E naquela época, o Raimundo já estava com um problema, que era como a Souza Cruz vai conseguir passar pelo que estava vindo, que era a proibição de propaganda de cigarro. Então, naquela época, 1989, ele já tinha essa preocupação de preparar a Souza Cruz para a nova era de comunicação. Que ela ia ser inventada ainda. Exatamente, né? O que a gente vai fazer? Eles já sabiam. E aí, ele era gerente de marketing da Mills, e ele era meu chefe, assim. E lá na Mills, a gente era uma empresa B2B, né? Porque a gente trabalhava para outras empresas. E acabou que por ele ver que eu estava interessada nessa coisa, dessa história da Souza Cruz ali, a gente começou a montar um mailing de empresas, começou a fazer impactos, fazer uma reguinha, mandava uma mala direta, fazer uma ligação da área comercial. A gente, sem querer ali, começou a montar. E aí eu achei super legal aquela coisa de ter a lista. E nesse meio tempo, o Raimundo já estava montando uma empresa chamada Data Media, que existe até hoje, hoje é FCB. Ele foi o fundador dessa empresa. Ele convenceu os engenheiros da Mills, aquelas pessoas assim, aqueles engenheiros que só conheciam cimento, andaime, convenceu desse negócio, os caras resolveram botar dinheiro e ele montou a Data Media. E aí, ele me chamou para trabalhar para a Data Media. Ele falou, poxa, você está aqui na Mills, estou vendo que você é toda interessada aqui nos meus assuntos, vem aqui ser executiva da Data Media. Então, na Data Media, eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro projeto de fidelidade de shopping no Brasil. Por exemplo, foi o Guatemi Presente, lá do Shopping Guatemi, em São Paulo. Trabalhei para o Barra Shopping, a gente fazia aquela troca de cupons, aqueles cupons todos entravam num banco de dados, a gente pela nota sabia onde a pessoa tinha comprado, quanto que tinha comprado, a gente fazia um monte de ações. Então, assim... Criando um database, foi o primeiro database assim, voltado para o varejo. Exatamente. Profissional no Brasil. E eu participei, ó. Isso é por isso que você está aqui para falar sobre isso. Mas quase todas as pessoas que eu entrevistei aqui, essa pergunta de como começou, sempre o começo foi uma coisa meio por acaso. Ninguém vai estar em casa estudando, vou ser especialista em marketing direto. Não existe. Acho que até hoje ainda não existe. Acho que é alguma coisa assim que é fora dos padrões. Mas o fato real é que o marketing direto, pelas suas novas conotações relacionadas com o online, virou uma coisa que qualquer lojinha tem. Mas eu queria saber de você o seguinte, na Data Media, foi um negócio dedicado a crescer como provedora desse serviço ou como criadora de serviços para si própria? Ou seja, o produto da Data Media era para terceiros, não era para ela própria.
Era para terceiros. A única coisa que ela fazia era, ela cuidava do mailing list da Mills, que era a mãe, né, era a empresa mãe do grupo, era a única relação, mas ela nasceu, o primeiro cliente dela foi a Souza Cruz, né, nessa parte. Então, o que a gente fazia? Começou muito bem, né? Porque começou. E Souza Cruz era uma Não, e o que era legal? Na época, não sei se né, quem está assistindo, a galera nascida em 90 já não sabe o que é. Mas a gente pegou uma fase em que tinham todos os festivais de jazz, de pop, eram patrocinados por cigarro. Então era Hollywood Rock, Free Jazz Festival. Então o que a gente fazia? A gente aproveitava esses festivais para botar pessoas, para captar one-to-one. Qual é o seu nome, seu telefone, isso não é tinha e-mail interessante, na porque eu época. acho que nos Estados Unidos, onde o pessoal começou a fazer isso, que a pessoa, ao se colocar como passível de receber qualquer propaganda de cigarro, essa propaganda de cigarro é um direito constitucional. Ele pode receber notícias sobre o que ele quiser. Então foram criados vários formulários em várias revistas, malas diretas, e gerou uma lista gigantesca. Eu acho que vocês aqui começaram a fazer essa lista gigantesca que foi adiante? Foi adiante, sim. Ele virou um banco de dados. Então, o que a gente fazia? Na verdade, na minha época que eu trabalhei lá, a gente tinha um inimigo mortal que chamava Marlboro. Então, o que a gente fazia? Nosso grande objetivo era identificar naquela multidão que estava assistindo um espetáculo patrocinado por cigarro, quem eram os fumantes de Marlboro, que a gente chamava Marlboro, que a gente era chique. E aí, quando todo mundo que falava que Marlboro era a primeira marca, a gente pegava a segunda marca, a captava, né, no papelzinho mesmo, ia lá naquele computador gigante, botava. E aí, a nossa estratégia era mandar para casa da pessoa um sample, né, para ele experimentar a segunda marca que ele falava que tinha gostado. Então, a gente conseguiu montar um banco de dados bem grande de fumantes, assim, e aqui do Rio, depois a gente teve até algumas edições desses festivais de São Paulo também, e a gente usou isso durante muito tempo, quer dizer, até eu ficar lá, era um cliente ativo da Data Media, não sei, hoje em dia acho que não está mais, mas foi uma escola interessantíssima. E o Raimundo, ele era visionário, porque assim, ele sempre acreditou nessa questão do marketing one-to-one, da segmentação, de você entender os segmentos e saber com quem ia falar. E ele começou isso porque teve antes com Souza Cruz, foi isso que deu a inspiração para ele. Eu acho que foi a isso. A necessidade, porque é uma coisa que eu vivo dizendo aqui, nada acontece enquanto alguém não vende alguma coisa para alguém. É verdade. Se você não vende, não adianta nada, pode ter a melhor ideia, mas não conseguiu vender. E aí a questão de vender. E as pessoas que foram trabalhar com você? Como é que você se preparou, além dessa inspiração trazida pelo próprio negócio, ou pelos negócios que estão fazendo, como você foi se instruindo, como você foi se preparando para ser uma profissional como você especializadíssima em marketing direto? Pi, você sabe que eu não tive muita educação formal, não. Eu fiz a faculdade, depois eu fiz um IAG da PUC, que também na época era um curso bastante assim, renomado. Eu não sei nem como é hoje, mas na época, assim, foi até a empresa que me pagou, que foi uma coisa boa, porque era um curso caro. E depois, o que eu faço muito eu viajo muito, eu já fui para vários congressos, já fui para várias EMAs, tenho ido também na NRFs, né, que são especializadas em varejo, não é de marketing direto, mas tem uma parte agora, né, que não tem como, né, o Omnichannel, que está na moda, então... Mas assim, eu tive muita sorte, porque eu tive bons mestres, assim, como chefes, eu trabalhei com Raimundo Castelo, que eu amava, e trabalhei depois com o meu maior muso, que chama Elísio Pires. O Elísio também foi presidente da MPM, e por uma graça de Deus, até hoje eu agradeço, quando o Raimundo morreu, chamaram ele, que nunca tinha feito marketing direto nem nada, para assumir a Data Media. Ele tinha saído da MPM, tinha sido secretário de turismo do estado do Rio, estava de saco cheio, porque ele é um cara muito correto, não deu para ser político, e ele é um cara que entende tudo de marketing político, ele fez até campanha Hugo Chávez, né? E ele tinha aí uns clientes como consultor de alto nível, e ele apareceu lá. E ele é impressionante quando a pessoa é inteligente, quando a pessoa é interessada, né? Ele nunca tinha visto aquilo na vida dele, porque ele era propaganda na veia.
Ele ficou craque, assim. E ele foi um grande mestre para mim, assim, até hoje, em tudo. Porque ele também trouxe a visão da propaganda, porque também a gente entrava às vezes no número de propaganda é uma porcaria, o que funciona, e não é. É uma combinação, assim, a gente tem que ter o brand, a gente tem que ter a exposição de marca, tem que ter essa construção de marca, para depois ter o vínculo em função de produto, de oportunidade. Então, ele juntou, assim... Hoje em dia seria on e off, naquela época era branding e direct marketing, assim. E aí, então assim, através desses congressos que eu sempre fui, estou sempre lendo muita coisa de fora, os Estados Unidos, a gente tem que acompanhar o que os caras fazem, porque realmente os caras estão na frente já, em tudo, em parte de regulamentação, em parte de tecnologia, de ideias, de planejamento. Então, e você já esteve envolvida com a BEND, Associação de Marketing Direto, que procura fazer aqui o que a DMA faz nos Estados Unidos. Praticamente, nos seus primeiros... A BEND se tornou a segunda maior associação de profissionais de marketing direto do mundo, abaixo dos Estados Unidos, maior do que o da Europa, qualquer uma delas. Isso foi uma coisa que é interessante a gente ver. Vamos fazer um intervalinho aqui e seguimos, fazemos. Tá ótimo.